Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento. Eu sou o Júlio Sena e hoje estamos aqui mais uma vez com ele, Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. Olá, confinados e confinadas, né? Estamos aqui para mais um programa Livre Pensamento, né? O fundamento do Espiritismo, né? O Espiritismo é campeão da liberdade de consciência. Exatamente. Hoje trazendo um tema, Paulo, que a gente já conversou um pouco nos bastidores sobre a importância de falar sobre isso, que é espiritismo e vulnerabilidade. Como será que nós estamos lidando com as nossas imperfeições? Será que a gente veste aquele estereótipo de o espírita perfeito na frente das pessoas ou dentro do centro espírita? E agora que a gente nem está indo para o centro espírita, fica mais difícil até, né, Paulo? Falando nisso, como foi aí o seu final de semana? Você frequentou centros espíritas e grupos de estudos em quais estados e países? Olha, eu tô essa semana. Ai, não estou me recordando para onde eu fui, Júlio, porque como eu só vou virtualmente, a gente não grava, né? Quando você Você precisa não, pegar o avião, quando você pega o avião, fica na memória, né? você vê a Agora entrada no da computador, cidade, é. é verdade. Não estou me lembrando, Lucas, o Júlio. Eu fui para algum lugar, não estou me lembrando onde foi. Boa, eu vi inclusive que hoje à noite você vai fazer também um estudo ali, uma palestra com o pessoal. Ah, Parece que vai ser isso, bacana, boa. né? Essa vai ser para Salvador, na Bahia, com água Olha de aí. coco e comida vegana baiana. Que beleza, que beleza. Muito bem, então estamos começando aqui o nosso programa hoje. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook, o Facebook da TV Mundo Maior. Então você que nos acompanha pode deixar aí a sua mensagem. Você já sabe o tema, falamos aqui, que é o espiritismo e a vulnerabilidade. Como que a gente tem lidado com essas imperfeições da nossa vida. E agora, até antes de entrar aqui no nosso tema propriamente dito, Paulo, a gente estava conversando um pouco sobre a minha camiseta, né? Que é uma referência Júlio, para tudo, Júlio. Eu estive para na todos. Paraíba. Olha só, lembrou. Logo ali, né? Na Paraíba. Muito bem. Cada semana o Paulo está ou no estado ou num país diferente. A gente traz aqui para o pessoal também saber, né? E pesquisar, procurar, continuar estudando junto. Bom, estávamos falando da minha camiseta, né, que é Allan Kardec, escrito com a letra de Iron Maiden, e a pergunta que não quer calar, Paulo Henrique de Figueiredo, espírita pode ouvir rock? Olha, eu posso dizer por mim, né? Eu escuto muito rock e sou espírita, né? Então acho que Muito pode, bem. né? Se Acho não que pudesse, pode. teria acontecido alguma coisa comigo, né? Provavelmente, né, Paulo? Conosco, né, com muitos de nós que gostamos. Mas, agora sim, vamos falar então um pouco sobre esse tema, e tem tudo a ver com essa pergunta, né? Ela parece ser desconectada, mas não. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que não podemos mais ouvir aquelas músicas que a gente gostava antes de se tornar espírita, enfim, e tantas outras atitudes, ler determinados livros, ver determinados filmes. Eu acho que todo espírita, Paulo, já ouviu em algum momento da vida, depois de cometer algum deslize ou até de demonstrar uma certa fraqueza, a seguinte pergunta: Nossa, mas você não é espírita? E aí a gente fica até meio sem jeito, né? De onde que vem, Paulo, esse estereótipo de perfeição que muitas vezes é associado às pessoas que são espíritas? Olha, primeiramente, essa ideia está associada à religião e falsamente associada ao espiritismo, porque é a única doutrina que vai propor o inverso. Eu vou explicar. Né? Nós somos um país de formação católica, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Os Estados Unidos teve uma predominância de colonização de protestantes. E os protestantes que colonizaram os Estados Unidos, eles tinham um posicionamento diferente da ideia proposta pela Igreja Católica. Né? Qual é o fundamento? É o seguinte: todas as religiões ancestrais partem do pressuposto que Deus criou as almas perfeitas.
E elas são colocadas no mundo com uma forma de castigo e vivem uma degeneração. Quanto mais você está perto de ser simples e ignorante, segundo o dogma, significa que Deus tirou mais de você. Pensa, todas as almas foram criadas perfeitas. Se você nasce com muito pouca inteligência, tirou muito. Então, o castigo é maior para quem tem menos, né? A Igreja Católica, diante disso, se posicionou da seguinte forma: Deus prestigia mais aqueles que castiga mais, que são mais castigados. Então, Deus prestigia os simples. Essa é uma ideia da Igreja Católica. Já os protestantes vão dizer o seguinte: quanto mais recursos e sucesso você tiver, é maior a evidência de você ter sido um escolhido por Deus para a salvação. Então, os norte-americanos, eles têm uma tendência, né, a buscar o sucesso, e a demonstração de sucesso evidencia que você está mais próximo de Deus, você tem mais chance de ser o escolhido. Já na América Católica, como dizia o Milton Nascimento, já que estamos falando de música, né? Foi uma música do Caetano Veloso, né? A América Católica, ela prega que quanto mais sofrimento, mais próximo de Deus você está. Então, o brasileiro tem essa tendência de condenar o sucesso, e o estadunidense tem o hábito de considerar o sucesso uma demonstração de estar próximos de Deus, né? Associar a Bíblia com o sucesso, né? As duas coisas geram problemas, porque as duas coisas vão ter como contraponto o orgulho. Então, ou o orgulho no sentido de querer parecer superior aos outros, ou de mascarar qualquer tipo de inferioridade, né? Então, qual é o ponto fundamental para nós espíritas? O espiritismo parte de um ponto de vista inverso aos dogmas das religiões. No espiritismo, nós vamos conhecer o seguinte: nós somos simples ignorantes e vamos desenvolvendo vida após vida, todos com velocidade muito parecida, só que em épocas diferentes. Então, aquele que é mais inteligente teve mais vidas, né? O que é menos teve menos vidas. Ou seja, nós somos naturalmente imperfeitos e perfectíveis. Ou seja, nós temos incompletude, né? E, ao mesmo tempo, caminhamos para a perfeição. Então, Júlio, eu queria chamar a atenção sua e de quem está nos acompanhando por um detalhe que tem aqui no Livro dos Espíritos. Tá bom esse caminho, Júlio? Tá maravilhoso, faz total sentido com o que a gente vai falar hoje. Tem algumas perguntas aqui que eu quero trazer, mas vamos trazer um pouco disso. Faz a pergunta e aí eu dou continuidade usando as perguntas. Maravilha, então. Você está trazendo os dois aspectos históricos, Paulo, né? As duas formações que a gente tem aqui dessas culturas diferentes. E aí você falou uma coisa interessante, que é o mostrar que você tem um sucesso. E muitas vezes isso acaba acontecendo com as pessoas. Todo mundo sabe, é uma coisa até lógica, de que no mundo de provas e expiações não vai ter espírito evoluído em tudo que é lugar, né? Então, você vai no centro espírita e tem uma sala com 15 ali. Impossível isso acontecer. Mas muitas vezes a gente busca mostrar essa imagem de ser uma pessoa perfeita. Então, você não pode mostrar nenhum deslize, nenhuma fraqueza. E a dúvida é exatamente nesse sentido, o quanto isso nos prejudica, porque vai fazer com que a gente fique muitas vezes estagnado, né? Isso vem, Júlio, do fato de que a maioria das pessoas que vão para a casa espírita vem das religiões formais, das religiões tradicionais. E estão trazendo para a casa espírita o mesmo espírito que ocorre nos templos. Então, essa cobrança, né, de você agir perfeitamente e tal, é natural das religiões, mas não deveria ser da casa espírita, se o espiritismo fosse melhor compreendido, né? Por isso que é fundamental resgatá-lo, né? Então,
o que Kardec vai colocar como sendo um ponto principal da doutrina? Primeiro, não se busca no Espiritismo pessoas perfeitas. O que se busca são pessoas com a intenção de se melhorar. Então, veja, quando nós vamos falar de orgulho e de egoísmo, nós vamos falar de qual a visão a pessoa tem da própria personalidade. O que você está me dizendo aí é o seguinte: a pessoa precisa aparentar ser boa. Exatamente. Quando ela faz o esforço de aparentar ser boa, ela cai num problema. Ela sabe que não é o que está tentando aparentar. Então, ela passa a ser a criadora da própria fraqueza. Olha que coisa interessante. Ela reforça com a obrigação de parecer ser boa, e a pessoa, quando olha para si mesma, ela fala, nossa, eu não sou tudo isso que eu estou tentando aparentar, ela se considera falsa. Mas esse movimento é ilusório, porque ela não precisava passar por isso. Então, associado ao egoísmo e ao orgulho, né, querer parecer mais do que você é, está uma fragilidade. E a pessoa não querendo expor essa fragilidade é que ela vai criar todas as consequências funestas dessas imperfeições, egoísmo e orgulho, que é exaltar a personalidade, diminuir o outro para aumentar a si mesmo, desmentir quando o outro aponta qualquer coisa que possa diminuir a sua personalidade. Agora, a novidade que eu queria te trazer, Júlio, é um recorte. Eu não vou nem usar a obra inteira de Kardec, porque tem realmente na obra inteira, mas aqui a gente ficaria muito tempo falando. Eu vou pegar só o Livro dos Espíritos. Perfeito. E eu vou dizer o seguinte, uma das melhores maneiras de estudar hoje o Espiritismo é fazer uso dos livros virtuais. Então faz o quê? Pega as obras de Kardec todos os números da Revista Espírita, coloca numa pasta só. Abre num programa leitor de PDF. Sim. E aí você tem uma busca. Nessa busca por palavra, você manda buscar aquela palavra naquela pasta que tem todos os livros de Kardec. Ou seja, você vai saber todos os trechos que Kardec citou aquela palavra. Olha que interessante. Isso. É fundamental isso para a gente estudar Kardec. Se você fizer isso com a palavra personalidade, no Livro dos Espíritos, vai vir assim: aquele que eleva o pensamento acima da sua personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Isso está na 783. Quando você vai para a questão 917, ele vai falar assim: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Olha, o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Terceiro trecho. Ele vai dizer assim: em face do atual extravasamento do egoísmo, ou seja, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade, em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente não lhe agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. Olha só. Só que o que as pessoas confundem quando vão ler esses trechos? É assim: mas espera aí, Kardec está dizendo que eu tenho que me diminuir, eu tenho que ser medíocre, eu tenho que me humilhar. Esse entendimento é falso. Por quê? Nós temos que saber que o Espiritismo faz uma diferença clara entre a individualidade do espírito que somos e as milhares de personalidades que a gente vivencia nas nossas vidas. Então, o sentimento de personalidade que Kardec está se referindo é você se apegar àquela personalidade que você está vivendo na vida. Vamos dar um exemplo. Né, vamos usar um exemplo. Vai, o Júlio Sena. Então, você é Júlio Sena há quanto tempo, Júlio?
Há 30 anos e alguns meses. Você é Júlio Sena. Exato. E há 31 anos, você era o quê? Era outra coisa. Era um espírito que eu não sei o nome. Então, agora veja, esse espírito, não necessariamente, ele tem apego à vida anterior. Ele teve centenas, milhares, Exatamente. né? E de hoje a um bom tempo, vamos considerar aí uns 70, tá bom, Júlio? Acho que tá ok. Mais 70 ou até 70? Não, mais 70, né? Com 30 tá. dá 100, tá bom? É muito? Não, senão eu ia ter que mudar alguns planos aqui, mas acho que tá bom. Então vamos dizer que você viva nessa vida 100 anos. Então daqui a 71 anos, você não é mais o Júlio. Então o Júlio, ele tem tempo contado, começo, meio e fim. E isso é tão importante que, assim, ele vai vendo assim, quantos milhares de anos você já viveu antes. Sim. E você vai viver daqui para frente milhões de anos. Você percebe como o Júlio se perde? Vira uma pequena experiência, né? Muito rápida, muito segundinho. É um segundinho na vida do espírito. Então, isso significa o quê? Que nós utilizamos as personalidades que a gente vivencia para aproveitar algo dela, né? Como se fosse um personagem de uma peça. Sim. Ou uma viagem que você vai e volta, né? E aí você aproveita o que trouxe dessa vida. E nunca vai ser nada de material. Vai ser só o que você aprendeu com aquilo. Ou seja, quanto mais você evolui, menos importância tem você se apegar àquela personalidade. Então, só que é difícil você compreender isso enquanto está encarnado. Então, Sim. alguém difamou o Júlio. Alguém difamou o Júlio. Ele não difamou sua individualidade, o seu espírito. Ele difamou a sua personalidade. E isso tem começo, meio e fim. Assim, é uma duração muito efêmera. Então, perceba, não tem importância nenhuma esse ato. Mas, quanto mais você tiver entranhado no fato de ser Júlio, mais isso vai doer. E os espíritos chamam esse sofrimento de ilusório. Olha só. Mas eu queria trazer um ponto também para complementar esse nosso programa hoje, Paulo, que é, então vamos falar de nós como espíritos, né? Não como uma personalidade que hoje está encarnada aqui, esta alma. Mas o espírito, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos as categorias, né? A escala espírita, tem ali os 3 grupos, tem 10 categorias diferentes de espíritos. E aí, quando a gente vai lendo essas categorias, a gente encontra ali uma série de características, e eu acredito que a gente está mais ou menos ali na segunda, né, categoria, que, aliás, na primeira, né, dos espíritos imperfeitos, que tem ali vários tipos, a gente fica mais ou menos naquele meio. Só que, assim, à primeira vista, isso não parece ser algo muito interessante para a gente. Às vezes a gente tenta até maquiar, falar, não, eu acho que eu estou mais aqui para um espírito bom, né, um benevolente, e a gente sabe que não é bem assim. Como que essa atitude em relação à nossa categoria, digamos assim, de espíritos, pode fazer a gente avançar na evolução ou ficar estagnado também, maquiando quem nós somos? Veja, Júlio, a forma de olhar para a condição nossa de espírito, o ideal é você considerar a escola. Então, a palavra espírito imperfeito pode trazer uma interpretação equivocada, porque tem gente que associa imperfeito com mal, com espírito ruim. E o que nós somos, na verdade, é espíritos no caminho da perfeição. Agora, existem alguns valores importantes, que são os seguintes. Se você enxergar a si mesmo como alguém em processo evolutivo, você vai ter confiança em si mesmo e vai considerar o seu próprio valor. Se você se vê como alguém ruim e você vê as suas dificuldades ou até mesmo imperfeições como sendo um mal a ser combatido, você se autodeprecia. E aí, esse autodepreciar entra naquela situação que eu te falei,
que, no fundo, acaba se tornando um orgulho, né? Que é você se proteger do que os outros fazem e cria uma máscara. Aí você vê, não, eu não sou bom, tão bom quanto eu seria, mas então eu tenho que aparentar e entra nesse caminho. Então, olha só, há um ponto que não está bem explícito aí, mas ele é importante, que antes de você querer se aperfeiçoar, você tem que se conscientizar de quem é, de quem foi, de quem será. Então, muito bom enquanto você não está consciente da circunstância, você pode ficar girando em círculo. E você acaba caindo nesse problema. É muito difícil eu ser uma pessoa boa, então eu vou ter que aparentar ser, porque eu não quero ser uma pessoa considerada ruim. Porque as pessoas podem falar algo sobre isso, né? Apontar como sendo uma pessoa ruim, isso pode me depreciar também. E é como você bem falou, né, Paulo? Eu vou achar que realmente eu sou ruim e vou acreditar nisso. Isso. E, na verdade, o que nós não assim, é válido você se conhecer e compreender o que você já conquistou e o que não. Porque quando você cria uma máscara para que o outro te avalie melhor do que você em verdade, essa máscara você passa a viver em função dela. E aí eu garanto para você que você não vai conseguir enganar ninguém e essa máscara vai impedir que você melhore, porque quando você exige de si mesmo uma perfeição que não tem, você não admite nenhum tipo de erro. E na formação religiosa das religiões ancestrais, o erro é o pecado. E o erro se associa à culpa. Então, qual é o mecanismo adequado? É assim, se eu não sei, eu preciso aprender. E se eu preciso aprender, eu tenho que tentar as várias hipóteses. Então, as tentativas diversas não são erros. O espírita tem que ter consciência do seguinte: para o espírita, o erro é apenas quando o ato é consciente. Eu já sei que aquilo é errado e eu insisto em fazer. Isso é o erro. E não as diversas tentativas, que quem já sabe consegue distinguir o que é o certo e errado. Até porque essas tentativas, elas trazem um aprendizado, né? É assim que a gente consegue adquirir novos hábitos, enfim, novas virtudes também. Paulo, você sabe fazer bolo, Júlio? Não sei, nem de caneca. E se você fosse fazer um bolo, qual é a hora certa de colocar no forno? O forno tem que estar frio, tem que estar quente. Qual é a hora? Com as minhas habilidades, eu pesquisaria isso no Google antes. Então, não faço a mínima ideia. Então, veja, se você colocar no forno frio, vai ser um erro. Se você colocar no forno quente, muito quente, vai ser um erro. Então, sabe qual que é o lugar, a hora certa de colocar? No forno morno. Olha só, forno morno. Boa. Mas isso você não vai encontrar em lugar nenhum no Google. Pode procurar, vai ser muito difícil achar isso. Então, como é que você aprende isso? Tentando. Se você colocar o bolo num forno muito quente, ele começa a queimar antes de crescer e assar. E se você coloca ele num forno muito frio, quando você preparou o bolo, ele vira uma massa airada. Sim. Ou seja, ele vai perder aquele ar, esperando esquentar, e vai solar. Então, olha que incrível. Só com o tempo você vai descobrir qual é a condição em que o bolo sola e qual é a condição em que o bolo queima. Aí você descobre, veja, percebe que não é uma resposta, uma regra. Você saber isso que nós estamos conversando. Você tem que conhecer todas as opções para poder lidar com elas. Para aprender a distinguir também, né? Isso, você tem que saber o que acontece quando o forno está frio, o que acontece quando ele está quente e quando ele está morno. Então não basta alguém dizer, ponha sempre quando está morno. Você não vai entender o porquê e nem vai saber consertar
Por exemplo, se você ligou há muito tempo, você vai colocar, você fala, puxa, tá quente demais. Abre a porta, deixa sair o calor um pouco. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aí você sabe a regra. Você não tá, você sabe o que está por trás da regra. Você não está seguindo um sistema. Então, a proposta espírita, ela diz assim, não adianta querer ter pressa. Para agir corretamente, você precisa ter experiência. E para ter experiência, você precisa enfrentar as situações desconfortáveis. Você precisa expor que você não sabe. Não tem outro caminho. E para que você consiga fazer essas coisas, expor que você não sabe, tentar o que ainda não compreende, você vai ter que abrir mão do orgulho. Então, o orgulho seria o impedimento, o egoísmo, o impedimento de você se desenvolver. Então, como é que você combate o orgulho e o egoísmo, Júlio? Boa pergunta. Na verdade, eu faço essa pergunta para você, que é Tá o bom, aceita ela de volta. pesquisador espírita. Você não combate o egoísmo e o orgulho. Você enfrenta as situações de desafio. Entendeu? Então, é como aquela situação de você se apresentar em público. Pô, eu tenho pânico de me apresentar em público. Eu tenho vergonha de me apresentar em público. Eu tenho vergonha de me expor. Mas eu quero fazer essas coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que enfrentar a situação. Se apresentar em público. Pode ser público pequeno e vai crescendo. Entendeu? A pessoa que tem vergonha de se apresentar em público, ela não tem ideia que, às vezes, se juntar as pessoas de casa, ela talvez já tenha aquela sensação. Então, dentro de casa, ela já poderia começar a treinar, superar essa limitação. E nessa própria tentativa, ela aprenderia muita coisa, né? Pedindo, por exemplo, um feedback para alguém. O que você achou? Eu estava muito nervoso, eu falei bem, eu falei mal. Isso vai aprimorando, então, a atitude dela, né? E se ela perceber que ela evolui na capacidade de se apresentar em público, quando ela faz várias vezes, ela ganha confiança. Ah, puxa, então se eu estou melhorando, eu posso melhorar ainda mais. Então, essa é a proposta espírita. Ela vai dizer assim, você não tem como dizer assim, eu quero ser um bom espírito, então, ou eu vou me apresentar como um bom espírito. Não adianta nada disso. Você tem que enfrentar suas imperfeições e enfrentar as situações desconfortáveis. Muito bom. Eu já quero dizer, Paulo, que esse programa aqui está sensacional. Que a gente já falou de música, de bolo, de apresentação em público e de viagem online também por outros estados. E tudo isso para, através do entendimento do Espiritismo, a gente conseguir trazer ações práticas para a nossa vida. Eu quero trazer alguns comentários. Várias pessoas estão comentando aqui com a gente. No Facebook, a gente tem aqui a Irene Pimenta, a Valéria Pessoa, a Lucilene Toledo, também aqui a Deise Mansano, a Mari Fernandes, a Simone Gontijo, enfim, muita gente por aqui. Eu vou pegar aqui uma mensagem que a gente recebeu, aqui o Rogério Rufino, de Caraguatatuba, deseja a todos uma excelente tarde, muito amor e muita paz. Amo a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Obrigado, viu, Rogério, por você estar aqui com a gente na sintonia. Aqui com a gente também a Hilda C. Olá, Paulo Henrique, Júlio e equipe da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Adorei sua camiseta, olha lá, a camiseta fez sucesso aqui. Vou seguir na escuta, um grande abraço. E também aqui com a gente a Vilma Lima, participando, mandando o seu boa tarde, o Luiz Eugênio Lico, a Elaine Stroder. Olha que legal que a Elaine falou, Paulo. Uma semana abençoada. Quanto mais assisto o Livre Pensamento, mais estou conhecendo o verdadeiro Kardec e seus conhecimentos maravilhosos. Muito bacana isso que a Elaine trouxe. Inclusive, aproveito e convido você que está aqui acompanhando o programa Livre Pensamento para que você conheça as obras que fazem esse resgate do Espiritismo. Uma delas, essa última que saiu, Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, você encontra lá no site da Mundo Maior, mundomaior.com.br, e lá você encontra outras obras do Paulo Henrique de Figueiredo, como Revolução Espírita e Mesmer também, você encontra lá no mundomaior.com.br. Aqui pelo nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagem ainda dá tempo, é 11
996433827. A Miriam Mastroianni de Guarulhos falou o seguinte: Paulo, ainda bem que espírita pode ouvir rock. Eu ouço rock, música clássica, jazz e blues. E eu, às vezes, ficava meio preocupada quanto a isso, mas... E ela manda aqui, beijos a todos. Obrigado, Miriam, pela sua participação com a gente. Teve aqui uma pergunta que, na verdade, você já acabou de responder, né, Paulo? Do Cláudio Júnior. Ele é lá de João Pessoa, na Paraíba. E ele falou, é o orgulho o maior empecilho para o nosso aperfeiçoamento? Essa foi a pergunta dele. E você já trouxe, então, um pouco dessa questão do orgulho e o que fazer com isso, né? Ô, Júlio, a gente já pode se aprofundar. Eu vou trazer um outro conceito que está relacionado a isso e é muito importante, da moral espírita, que é o seguinte, vamos pegar os exemplos que nós usamos. O que a pessoa tem medo quando ela vai se expor em público? Ela pode ter medo do julgamento das outras pessoas sobre Sim. ela, né? O que a pessoa tem medo quando vai fazer um bolo? Porque ela fala assim, não vou tentar. Pode ser queimar o bolo e gastar os ingredientes à toa, ou às vezes até frustrar alguém, né, da família. De repente, vou fazer o bolo de aniversário da minha mãe, no dia do aniversário dela, e queima o bolo dela. Então, vamos imaginar o seguinte. A pessoa, você fala para ela arriscar. Você tem que enfrentar, você tem que tentar. Aí ela pega e tenta fazer um bolo e queima. Aí ela vai dizer, tá vendo? Não devia a pessoa ter feito o bolo. que é para apresentar, devia não ter feito. Agora, a pessoa que vai se apresentar em público, ela tenta e é julgada. Aí ela fala, tá vendo? Eu estava certa de não tentar. Onde está o erro dela? No julgamento que ela faz da situação, né? O erro dela, olha só, Júlio. O erro dela, ela tá em ela se apegar às expectativas e aos resultados. Ah, é verdade. Você já falou isso num programa e a gente já conversou sobre isso também. Isso. Então, veja, quando você se propõe a enfrentar aquilo que lhe causa o medo, você tem que mudar o olhar. Você tem que pensar assim, eu vou abrir mão exatamente do orgulho. O que é orgulho? Eu não posso errar. Então, você tem que tomar consciência. Olha, eu posso errar para aprender. Eu vou passar pelo erro para chegar no acerto. E isso não me diminui, porque eu estou tentando, eu estou buscando. Então, se você não lutar contra essa visão do orgulho, você se frustra. Então, apego às expectativas e apego ao resultado gera frustração, gera decepção. E aí, no lugar de você melhorar a superação, você se afunda mais ainda. Você se julga pior ainda. Então você tem que mudar a sua disposição moral, que é o que Kardec propõe aos espíritas. Você não precisa ser uma pessoa melhor, você precisa mudar a sua disposição moral. O que é mudar a disposição moral? Não se apegar às expectativas e aos resultados, mas reconhecer-se em busca da perfeição, em aperfeiçoamento. E aí você tem que fazer assim, não, eu vou tentar. Se queimar o bolo, paciência. É óbvio que você não vai tentar justamente no bolo. Eu estava vendo um programa justamente de culinária, de doces, e uma moça contou sua experiência. A primeira tentativa que ela fez em casa de fazer um bolo foi no aniversário da irmã. Nossa, corajosa, hein? E aí ela fez um bolo, um brownie, e ela queria e ele estava muito quente, ela pôs na geladeira para gelar. E aí, a hora de servir, você não conseguia cortar o bolo, porque ele ficou duro. Uma pedra. Ou seja, ele era um bolo com a característica de ser duro, ela não conhecia, então foi a falta de experiência. Então não escolha o seu primeiro bolo justamente no aniversário de alguém, né? Mas você faz um bolo menor, no dia a dia, começa pelo simples, certo? Ouve as dicas de algumas pessoas para você já ter Mas você só vai aprender mesmo fazendo. E você vai ter que fazer algumas vezes para conseguir. Exatamente. São aquelas tentativas, né, que você estava falando. Isso. Ô, Paulo, você pode usar isso para tudo, né? Falar em público. Sim. E qualquer outra conquista que você queira do ponto de vista de habilidade e virtude.
Exatamente, qualquer atividade, né? Tem uma pergunta bem interessante que chegou pelo nosso WhatsApp, que é da Andréia Cândido. Ela é de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ela falou o seguinte: no livro dos médiuns tem um depoimento de um espírito suicida, dizendo que ele estava sendo forçado a acreditar no Deus. Esse espírito, então, não percebeu a si mesmo? Pois sabemos que Deus não força nada. Então, é um espírito com orgulho em exagero. A gente estava falando do orgulho aqui, né, agora há pouco. Veja, todos nós podemos passar pelo orgulho, porque todos nós desenvolvemos algumas habilidades e outras não. E quando você valoriza o que você já conquistou, você fica com medo de se expor no que não conquistou. Então, para que serve a gente vivenciar situações da vida que nos causam desconforto, Júlio? A gente vive coisas que causam desconforto, concorda? Muitas vezes. O tempo todo na vida, não é isso? Sem então, dúvida. Esse desconforto serve para você medir o quanto de apego você tem à sua própria personalidade. Então, como é que você pode fazer isso? Olha, o primeiro grau do apego à personalidade é a culpa. O que é a culpa? Eu fiz algo errado. O segundo grau de apego à personalidade é a vergonha. Quer dizer, eu sou errado. O terceiro grau do apego à personalidade é a negação. Os outros estão errados quando me avaliam. O quarto grau é a revolta. Deus erra quando me castiga, porque eu não sou culpado, eu não sou errado. Ou seja, é a negação que se aprofunda. E o indivíduo que está na revolta, em verdade, ele sente culpa, ele sente vergonha, ele tem a negação e também... Então, quando ele chega nesse grau, que é a descrição desse espírito que ela está dizendo aí, ele já está se aproximando ali da revolta, dizer que a culpa é de Deus. E quando ele chega nesse ponto, ele está inconsciente. Então, ele não está ainda na condição de fazer a superação, que é consciência. Para ser consciente, ele tem que passar pela conscientização, que Kardec chama de arrependimento. Então, o arrependimento do espírito que está agindo mal, em verdade, é o processo de conscientização, ou seja, superar a fase da negação ou da revolta. E quando ele está inconsciente, ele não consegue fazer as escolhas, que é o mundo que nós estamos, provas e expiações. As provas e expiações são escolhas. Eu escolho as situações difíceis ou para adquirir uma habilidade ou para superar uma imperfeição. Quando é para superar uma imperfeição, chama expiação. Mas todas as escolhas são provas. Ah, mas o indivíduo está vivendo uma situação difícil e ele não escolheu, porque ele está inconsciente. Ele está na situação de negação ou ele está na situação de revolta. Então, ele fica preso num círculo vicioso dos estímulos que ele vivencia na vida e após morte, que ele vai interpretar como castigo e sofrimento, e nada mais é do que repetidas oportunidades de ele se conscientizar de que está equivocado. É interessante você trazer esse ponto da conscientização, Paulo, até porque mais para frente a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas tem um trabalho que foi feito pelo professor Daniel Goleman, que trata da questão da inteligência emocional, e que esse estudo da inteligência emocional fala exatamente sobre isso, sobre você primeiro perceber as suas emoções. Nesse caso aqui, o que a gente está tratando é traga para a sua consciência, né? Lá na inteligência emocional tem até esse termo, a autoconsciência, das suas imperfeições, também das suas qualidades, né? Daquilo que você já tem, que está indo bem, e daquilo que ainda a gente precisa enfrentar. Quando não é tão consciente, o exercício é um pouco mais difícil, né, Paulo? A reflexão, você tem que forçar um pouquinho mais. Esse processo, Júlio, veja bem, ninguém é errado como um todo. Eu costumo dividir assim, os que são egoístas e orgulhosos e os que não são e são os bons. Isso é falso. Porque nós podemos ter um apego de personalidade com relação a uma questão e outra não. E como é que a gente descobre? A gente vem para a vida, Júlio, e escolhe o teste.
o que é esse teste? É o enfrentamento da circunstância que nos deixa desconfortável. Então, olha só, Júlio, dá para fazer isso no cotidiano. Como você reage diante de uma situação? Alguém te insulta. Você se sente culpado quando a pessoa se insulta? É o primeiro passo do apego à personalidade. Você se sente vergonha? Ou incomodado de alguma forma, né? Isso. Ou você nega, ou você ataca. Então, o ataque é revolta. A negação é inconsciência, ou seja, não tenho aquela imperfeição, aquela pessoa está falando uma abobrinha. A vergonha é orgulho, porque eu me sinto mal de ser daquele jeito. A culpa é o mais leve, porque a culpa é assim, nossa, então eu fiz essa situação errada, eu tenho que não repetir mais isso. E quando você não tem nenhuma imperfeição, ou seja, você não tem orgulho, olha que coisa, Júlio, você não liga. Aquela provocação não mexe com você. Não te atinge quer dizer de que nenhuma forma, né? Isso, porque aquilo já é uma conquista sua, entendeu? Então, nós temos coisas em que a gente é senhor de nós mesmos, assim, a pessoa fala, você não liga. Entendeu? Então, se alguém chegar assim, Júlio, eu reconheço, você sabe falar em público, Júlio. Isso é algo que você conquistou. Então, se chegar alguém para você e falar assim, você não sabe falar em público, você fala tudo errado, você não sabe falar, você não sabe se postar. Bom, esse julgamento que a pessoa está fazendo não tem a ver. Deixa com ela, mas não é uma realidade, entendeu? Não mexe com você, porque você tem consciência de ter adquirido já essa habilidade, entendeu? Exatamente. Agora, se você tem insegurança de falar em público e você quer muito ser alguém que fala em público, aí você poderia passar pela culpa. Ou pela vergonha. Nossa, a pessoa está me expondo quando ela está me falando isso, que eu não sei. Por quê? Porque eu sei que não sei. E quero parecer que sei. E isso parece que fica feio na sociedade, né? Se eu demonstro que eu não sei. Exatamente. E nem sempre quem não é hábil precisa passar pelo orgulho. Vou te explicar. Eu sei que não sei falar bem em público. A pessoa vem e critica. Você não sabe. Eu falei, eu sei que não sei. Eu estou tentando. Tá tudo certo, né? Pronto, então veja, você não precisa passar pelo orgulho. E eu não tenho habilidade, mas eu sei que não tenho. E não me importa que você me critique. Mas tem uma coisa que eu sei, Paulo, que o programa passa voando. E ele passa mesmo, né? Nós já chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu quero já agradecer todo mundo que participou com a gente, que esteve por aqui. Agora entrando aqui a Iriete Miranda, Dilza Maria do Nascimento também, Maria Amanda, também o Eduardo Silva lá de Arambaré, Rio Grande do Sul, ele que mandou aqui mensagem pra gente. Eduardo, vamos te responder em breve as suas dúvidas por aqui também. Paulo Henrique de Figueiredo, muito obrigado por ter compartilhado. Posso falar uma frase final, Júlio? Pode sim. Veja, o programa de hoje nós conversamos sobre o orgulho. Sim. E você sabe o que é que mantém o orgulho? Não sei. O silêncio sobre ele. Olha só, então fizemos exatamente o contrário. Então, o sigilo, o silêncio, você não tratar da questão é que faz com que ela se mantenha. Muito bom. Então, não vamos falar disso. E olha, não há lugar na sociedade para falar disso. As pessoas têm medo e fogem de falar sobre isso. Agora, acho que não doeu para ninguém, né? Conversar sobre isso. Tranquilo. Na verdade, enriquece e desmistifica, né? E nos valoriza, nos aproxima de, poxa, então eu posso tentar. Então, veja, justamente o que se faz, onde deveria se falar sobre isso, por exemplo, na área da religião, na área da psicologia, é onde menos se fala. Então, na casa espírita e no diálogo espírita, nós precisamos conversar sobre preconceito, egoísmo, orgulho, usando a doutrina para esclarecer, porque é só assim que a gente muda. Muito bom. Faremos mais vezes isso, então. Obrigado, Paulo, pela sua participação e também agradecendo toda a equipe técnica que esteve com a gente, Rogério Palma, Jefferson Carvalho na técnica, na produção Bruna Paz, na telefonia Margarete Parpinelli, agradecendo a você que nos acompanhou no programa de hoje. Semana que vem Júlio, tem mais Livre Pensamento por aqui. Pode falar, Paulo. Júlio,
Quem se chama Bruna Paz nasceu para trabalhar na produção, né? Ah, mas com certeza, tem que estar sempre em paz. Valeu, Paulo, um grande abraço para você que nos acompanhou aqui. Até semana que vem. Você acompanhou o programa Livre Pensamento